A obtenção de galinhas e frangos, chamados de caipira, com uma carne mais consistente, um sabor mais forte e ovos característicos, depende de algumas práticas que podem ser implementadas na sua chácara ou num grande quintal. Se você está interessado em começar um assim, ou melhorar as condições do que já tem, este vídeo contém informações básicas que vão te ajudar a fazer isso. As aves ocupam um pequeno espaço. Com pouco investimento, você pode obter um bom rendimento com esta atividade. Nesta fita você vai ter informações básicas sobre as raças ideais para esse tipo de criação, o controle sanitário e higiene, as instalações adequadas, a alimentação e o manejo de criação. Instalações. O galinheiro. O galinheiro tem a finalidade de proteger as aves durante os dias de chuva e à noite, além de dar condições ideais de postura. Nestes galpões, os animais podem ser fechados para tratamentos sanitários, facilitar a coleta de ovos e proteger durante a noite de ataques de animais predadores. Essas construções podem ser feitas de tábuas, pau roliços ou bambu. Localização do galinheiro. O local escolhido para construir o galinheiro deve ser alto, seco e ventilado. Também precisa ter uma pequena inclinação para evitar a formação de poças de água e ser mais fácil de limpar. Evite construí-lo próximo de pocilgas e de estábulos. Locais muito sombreados também devem ser evitados. A presença de sol é importante para evitar a umidade. Tipos de construção. O criador pode escolher o material que vai ser usado na construção, conforme a disponibilidade existente no local. Quando o galinheiro for com piquete de pastoreio, podem ser criadas 10 aves por metro quadrado. Se a construção for para criação sem piquete, diminui-se para 5 aves por metro quadrado. A instalação deve ser dividida de forma que haja espaço para chocas, com pintinhos e para aves em crescimento e adultas. A altura dos galinheiros não deve ultrapassar os 3 metros de pé direito, e também não ser menor que 1,60 m. O espaço deve permitir a circulação de uma pessoa para o manejo de criação. A cobertura pode ser de telha cerâmica ou de amianto. O caimento do telhado deve ser de 15% para o amianto e de 25% para telhas de barro. Outros tipos de cobertura também podem ser usados. O importante é manter a proteção em dias chuvosos. O galinheiro precisa ser bem ventilado. Use telas em parte das paredes laterais, principalmente nas paredes maiores. O piso pode ser de chão batido, tijolos, de madeira ou cimento.
Uma pequena camada de cipílios ou palha de arroz, bem secos, são indicados para proteger o piso e facilitar a remoção das fezes. Construa o piso interno com mais ou menos 20 centímetros acima do externo, para que a água de enxurradas não entre. Poleiros. Os poleiros são ripas colocadas no interior do galinheiro. É sobre eles que as aves sobem para dormir ou descansar. A forma dessas ripas é importante para dar segurança e conforto aos animais, evitando machucar os seus dedos. Ripas medindo 2 cm por 5 cm, com os dois cantos de cima arredondados, são as melhores. Os poleiros são colocados a 30 ou 40 centímetros do chão e a 40 centímetros um dos outros. Cada galinha ocupa aproximadamente 30 centímetros de poleiro. A melhor forma de colocar os poleiros é na posição paralela ao chão, para que todos fiquem na mesma altura. Quando colocados em forma de escada, gera-se uma disputa pelos lugares mais altos, provocando inclusive brigas. Os poleiros devem ser colocados no fundo do galinheiro. Ninhos. O ninho é o local onde as galinhas vão botar os ovos. Ele deve ser mantido seco, limpo e sempre com alguma forração para proteger os ovos. Para o preparo da cama do ninho, pode-se usar cepilho ou capim seco. Esse forro deve ser trocado a cada 10 dias. O ninho deve ser construído com madeira de meia polegada e com as medidas de 30 por 30 por 30 centímetros. Uma ripa de 12 centímetros de largura deve ser colocada na entrada para segurar a cama. Um poleiro deve ser instalado a 10 centímetros do ninho para facilitar o acesso das aves. A altura ideal é de 50 centímetros acima do piso. A quantidade de bocas deve ser relacionada na proporção de uma boca para cada 5 poedeiras. Instale o ninho na parte mais escura do galpão, para evitar que a galinha permaneça dentro dele quando não estiver botando. Evite os ninhos com a boca para cima, pois elas poderão utilizá-lo como puleiro e sujarão sobre a cama. Se o ninho for fixado na parede, pode ser feita uma abertura flexível no fundo para a retirada dos ovos pelo lado de fora do galinheiro. Para acostumar a galinha a botar no ninho, utilize um ovo de gesso ou um ovo cozido. Comedouros. É o equipamento utilizado para dar alimentos às aves. Pode ser adquirido em casas especializadas e são de vários tipos. Escolha o que de mais prático existir. Se preferir, você mesmo pode fazer um. Deve ter 10 centímetros de altura e 15 centímetros de largura. O comprimento deve permitir que todos os animais se alimentem juntos. O ideal é que cada ave ocupe 15 centímetros de coxo. Para os pintinhos, pode ser usado o comedouro do tipo bandeja. Ele mede 30 centímetros de comprimento por 30 de largura e 5 centímetros de altura. Uma tela no fundo do coxo evita que cisquem e derramem a ração. Coloque este comedouro dentro de um cercado no galinheiro, para que somente os pintinhos tenham acesso a ele. Bebedouro. É o equipamento usado para fornecer água limpa e fresca à vontade às aves. Pode ser feito de madeira, tijolos, zinco ou outro material que retenha a água. Para determinar a capacidade dos bebedouros, leve em conta a necessidade diária de 2 a 3 litros para cada 10 galinhas. Para pintinhos, utilize um bebedouro menor, com bordas que permitam o fácil acesso dos pequenos animais.
Piquete. O galinheiro é o local onde as aves dormem, comem e põem seus ovos. Para ter uma galinha com características caipiras, construa ao lado do galinheiro um piquete. O cercado é feito com os materiais disponíveis na propriedade. O tamanho dependerá da quantidade de animais que vão ser criados. Quando a alimentação é fornecida no comedouro, o espaço necessário é de 5 metros quadrados por ave. Dentro desse cercado deve ser plantado um capim resistente e que produza bastante massa verde. Como iniciar uma criação? Para iniciar uma criação é bom escolher uma raça que sirva tanto para a produção de ovos como para a produção de carne. Os pintinhos devem ser de boa procedência e com boa saúde. Se for socar os ovos na propriedade, escolha aqueles das boas poedeiras, cruzadas com um bom galo. A raça. Para carne e ovos, você pode optar pelas seguintes raças. Vermelhas, New Hampshire e Rhode Island Red. Carijó, Plymouth Rock Barrada. Branca, Sussex e Plymouth Rock Branca. Preta, Minorca e Orpington. E ainda, Label Rouge. Reprodução. Para que o criador tenha sempre galinhas com boa produção de ovos e possa dispor de aves para a carne, é importante que elas se reproduzam. Para isso, escolha galinhas boas poedeiras e as cruze com filhos de também boas poedeiras. Um galo é suficiente para 8 a 10 galinhas. Época de criação. O choco ideal acontece durante os meses de março, abril e agosto, setembro. Fazendo o choco 2 vezes por ano, o criador conseguirá ter sempre frangas novas, que são as melhores poedeiras. Se optar por um choco por ano, dê a preferência para a primavera, quando as aves estão mais férteis. A vida produtiva de uma galinha é de no máximo 2 anos. A partir daí, sua produtividade vai caindo gradativamente. O choco. Escolha as melhores chocas, aquelas que você observa que são mães mais zelosas. Os melhores ovos são aqueles de boas poedeiras que estão junto do galo pelo menos durante 1 semana. Eles não devem ser nem muito grandes, nem muito pequenos. Escolha-os de tamanho médio, com a casca lisa e sem trincados. Devem ter no máximo 10 dias após a postura. Ser conservados em local fresco, seco e de preferência no escuro. Ovos mais frescos são mais férteis. Os ovos guardados para chocar devem ser mudados de posição 2 vezes ao dia. Verifique se a galinha está realmente no choco e trate-a contra piolhos. Arrume um ninho confortável, uma caixa comum medindo 40 por 40 centímetros, com uma abertura lateral e uma ripa de proteção para evitar que os ovos caiam. Forre o ninho com material seco e limpo, instalado em lugar sossegado, separado das outras aves, protegido de chuvas e ventos. É importante que exista lugar para a choca caminhar quando sair do ninho. Deixe água e comida próximos do ninho. Milho e quirera são bons alimentos nesta fase. De vez em quando, a choca precisa umedecer os ovos. Para isso, deixe perto também uma vasilha larga com água, para que possa umedecer suas penas. O número de ovos por galinha deve ser de 9 a 15, dependendo do tamanho da choca. É importante que todos os ovos sejam totalmente cobertos. Marque os ovos com a data de colocação no choco. Utilize para isso um lápis ou um carvão. Os pintinhos vão nascer após 21 dias de choco. Pode acontecer de não nascerem todos no mesmo dia. Se isto acontecer, feche o ninho evitando que a galinha saia. No dia seguinte,
Abra o ninho e permita que a galinha e os pintinhos saiam. Depois de nascida a ninhada, queime a cama do choco e desinfete o local. Cuidados com os pintinhos. Mantenha o local de criação dos pintinhos sempre limpo e seco. Lave todos os dias o bebedouro e coloque água fresca. Crie os pintinhos separados das outras aves até completarem 30 dias de vida. Se preferir, pode liberar a choca para a postura antes. Nesse caso, adote algumas providências para proteger os pintinhos. Se seu criatório for numa região fria, em dias de temperatura baixa, aqueça os pintinhos. Para isso, use de criatividade. Uma lata com água quente ou uma lâmpada acesa próxima ao chão são algumas alternativas funcionais. Nunca esqueça que a água é alimento e precisa estar à disposição dos animais em abundância, sempre limpa e fresca. No primeiro dia de vida, pode-se adicionar açúcar na proporção de 1 colher de sopa para cada litro de água. Isso vai dar mais energia aos recém-nascidos. Depois de 6 horas do nascimento, dê criar fina de milho. Cuidados especiais com a criação. Higiene. A limpeza é necessária numa criação de galinhas. Os bebedouros devem estar sempre limpos e a água trocada todos os dias. Limpe bem os cojos e coloque alimentos novos periodicamente. Se o comedouro estiver num piquete, cubra-o com um telhado para evitar chuva e sol. Evite sempre a formação de umidade dentro do galinheiro. A cada 2 ou 3 meses, pulverize as instalações com um desinfetante para evitar doenças. O cal também pode ser jogado em pó pelo chão e usado na pintura das paredes. Evite que as aves circulem por chiqueiros e estábulos. Prevenção de doenças. Para evitar a presença de doenças, mantenha a higiene do local. Desinfete periodicamente as instalações, equipamentos e piquete. Combata ratos e moscas. Use medicamentos com orientação de veterinários, sempre que necessário. Mantenha as aves sempre bem alimentadas. E quando observar uma mudança de comportamento de algum animal, isole-o do resto e procure assistência veterinária. Adote o seguinte programa de vacinação para a prevenção da saúde das aves. Bolba ou pipoca. Vacine os pintinhos aos 20 dias e aos 70 dias de vida. Vacine as aves adultas uma vez por ano. Cólera e tifo. A vacina pode ser ministrada contra estas duas doenças ao mesmo tempo, aos 50 dias e aos 100 dias. As aves adultas vacine uma vez por ano. Verminoses. Além do controle da higiene do local e das aves, dê vermífugo a cada 90 dias. Newcastle. Vacine a primeira dose aos 10 dias e a segunda aos 30 dias, a terceira aos 80 dias. Repita a dose a cada 3 meses. Piolhos. Quando aparecem os piolhos, pulverize as aves e as instalações com produto adequado. Alimentação. Para que as galinhas mantenham uma boa produção, a sua alimentação é fundamental. Um bom programa de alimentação pode ser feito assim: água limpa e fresca em boa quantidade. Grãos como milho, girassol, triguilho, soja, aveia e cevada são ótimos alimentos. Quando triturados, dão melhor resultado. Dê o correspondente a um punhado 2 vezes ao dia por ave. Sempre que possível, dê verdes às aves. Servem como fonte de vitaminas e minerais e dão uma boa coloração para as gemas. Restos de hortaliças podem ser aproveitados e dados à vontade. As galinhas precisam de muito cálcio para a formação da casca dos ovos.
A ostra moída e mesmo cascas de ovos torradas e moídas servem para suplementar a alimentação. Dê um punhado por cada ave por semana. No final desta apresentação, você encontrará uma série de receitas com formulações das rações ideais para o seu criatório. Escolha a que de melhor se adequar às suas condições regionais. Refugagem. A refugagem é feita para retirar do galinheiro aves que não estão produzindo ovos, mas estão comendo como as produtivas. Uma boa poideira pode ser observada pelas seguintes características: crista grande, cor vermelho vivo, cabeça fina e face vermelha, cloaca grande, macia, úmida e rosada, abdômen grande e macio, bico e canela esbranquiçada. Ossos pubianos devem estar abertos 2 a 3 dedos para permitir a passagem do ovo livremente. Se estiverem fechados, é sinal de dificuldade de postura. A seguir você tem as 25 formulações de rações que você mesmo pode preparar na sua propriedade.